Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Mas esta mensagem é especialmente para você, ouvinte da palavra do Senhor, e ainda não é cristão, que ainda não é evangélico. No livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 9, vai trazer a mensagem para você nesta manhã. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O versículo 17 dessa passagem, do capítulo 10, vai nos trazer de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, né? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Busque esta palavra, procure ouvir esta palavra. Você que ainda não é cristão, busque a crença no Senhor Jesus Cristo. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque se a tua boca confessares a Deus que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa oportunidade de crer é para todos nessa terra. Não importa a qual denominação você seja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que seja grego, né, que seja livres, mas esta palavra é para você que ainda não é evangélico, que ainda não tem confessado Jesus como Salvador de sua vida. Busque o Senhor enquanto está em tempo. Busque ao Senhor enquanto está perto. Busque a Deus enquanto se pode achá-lo, se pode encontrá-lo. Porque pode ser tarde demais ou amanhã. Ou o depois em sua vida pode ser tarde demais. Eu quero deixar aqui em segundos a Samuel, no capítulo 14, e a parte A do versículo 14, que diz que certamente morreremos e seremos como água derramada na areia, que se espalha e não tem mais como se ajuntar. Louvado seja o Senhor. Veja que Samuel fala, né, que nós seremos como água derramada na areia. Ou seja, quando nós morremos sem confessar nossos pecados a Cristo, quando nós morremos sem Deus em nossa vida, sem aceitar o Filho, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais como voltar atrás, porque a oportunidade de confessar Jesus é com vida aqui em terra. Essa oportunidade que Deus está nos dando nesse mundo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque depois que nós morremos, não tem mais como suplicar a Deus. Não tem mais como tentar convencer a Deus. Porque no juízo final,
Lá vai ser um julgamento de separação. Vai ser um julgamento de confissão de tua vida aqui na terra a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, corra para os braços de Jesus. Corra para os braços de Deus. Porque Deus está dando a você essa oportunidade de se redimir diante dele. Deus está te dando essa oportunidade de buscá-lo enquanto estás com vida nessa terra. Eu quero deixar aqui também no livro de Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 38, perdão, de Isaías, capítulo 38 de Isaías. E no versículo 18, vai dizer: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorifica-te, nem esperarão em tua verdade. Quando a gente está morto na sepultura, meu irmão, não tem mais como louvar ao Senhor. Não tem mais como glorificar ao Senhor. Louvará o morto na sepultura? Louvará o morto ou glorificar o morto a Deus na sua morte? Louvado seja o nome do Senhor, não. Porque quando morremos uma vez em matéria e vem segunda morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa morte em matéria é aqui na terra. E tem a morte espiritual que é em cima da confissão diante do Senhor. Seria bom que se você conhecesse Jesus como Salvador de sua vida e morresse aqui nessa matéria física, né? E acharia a tua vida no nascimento espiritual em Cristo. Você não ia passar pela segunda morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ezequiel 33, verso 11 diz que se o ímpio se converter de seu mau caminho e viver para Cristo, por que razão morreria por causa de Israel? Então, se você confessa Jesus como Salvador, por que razão você vai morrer? Que Cristo é a vida. Cristo é a ressurreição. Cristo trouxe Lázaro da sepultura. É um exemplo para mim e para você, para mim e a tua fé aumentar, para a nossa esperança aumentar, e glorificarmos o nome do Senhor. Quando nós confessamos Jesus como Salvador nas nossas vidas, não tememos mais a morte. Porque em João 11, né, na ressurreição de Lázaro, versículo 26 vai dizer que aqueles que morrerem e crerem em Cristo viverá, e aqueles que não morrerem e crerem em Cristo na sua vida viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra em teu coração. Busque ao Senhor enquanto tens tempo. Porque no juízo final não teremos mais essa oportunidade de direito de escolha como nós temos aqui na terra. Você tem um direito de escolha, de decidir, de tomar essa decisão. Ao qual caminho você quer seguir? O caminho da perdição ou o caminho da salvação? O caminho da salvação é Cristo, que
te leva a uma moradia eterna com o Senhor. João 14, 6 vai dizer que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai até o Pai senão por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não rejeite Jesus. Não rejeite a palavra. Não rejeite a oportunidade de moradia de vida eterna com o Senhor, de viver com Ele milenial. Louvado seja o nome do Senhor. Chegue-se a Cristo e Cristo se chegará a você. Se humilhe aos pés do Senhor. Peça perdão por teus pecados. Talvez você está dizendo em teu coração, está dizendo em teu pensamento, né? Pensando que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução para a tua vida, para os teus problemas, para a tua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, na direção, na autoridade do Espírito Santo, que há sim jeito para a tua vida. Não dê ouvido à voz do opressor, à voz do inimigo. O inimigo só quer te destruir, derrubar a tua vida. O inimigo quer tomar a tua alma das mãos de Jesus, da mão do Senhor. O inimigo não quer deixar que você alcance a vida eterna, que você alcance a salvação diante do Senhor. Sabe por quê? O inimigo não quer deixar você conhecer Jesus como Salvador da tua vida. Você quer saber por que o inimigo não quer deixar você ir até Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo sabe que você pode e tem o direito de uma escolha em tua vida, de escolher o bom caminho, o melhor caminho. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que, ouvinte da palavra do Senhor, você que ainda não é cristão, eu e você temos esse direito, que o diabo não tem esse direito. É o direito de salvação, é o direito de escolha, porque quando ele foi subir mais alto do que Cristo, do que Deus, querendo tomar o trono do Senhor nos céus, querendo ser maior do que Deus, lá em cima no alto, ele já perdeu o seu direito de salvação. Depois que ele foi lançado à terra, ele foi condenado para sempre. Então, assim como ele está condenado para sempre, ele quer que você também perda a tua salvação e que você seja condenado também para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra em teu coração. Eu quero trazer aqui para você também, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor, aqui no livro de Salmos, louvado seja Deus, Salmo de número 115, louvado seja Deus, e versículo 17, vai dizer: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor, não os que descem ao silêncio. Mas você, que ainda está vivo, que ainda estás de pé, ainda está com saúde, tem a oportunidade de louvar o Senhor. Tem a oportunidade de estar na presença de Deus. Eu quero deixar essa palavra para a tua meditação nesta manhã. Não deixe o inimigo tomar essa oportunidade que você tem. Não deixe o diabo tirar esse direito que você tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Creia em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos. Creia em teu coração que Deus tem poder para trazer de volta aqueles que aceitam Ele como Salvador de sua vida.
e busque ao Senhor, mesmo sem fé. Veja que a palavra diz que é mesmo sem fé, né? Que pelo ouvir a palavra de Deus é que a fé vem. Pelo ouvir a fé de Deus é que a fé vem. Então ouça essa palavra. Dê crédito a esta palavra. Quando algum irmão ou alguma irmã passar na rua evangelizando, te entregando aquele folheto, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um prazer enorme da gente cristão. É um desejo enorme da gente cristão, de aonde nós estiver na glória com Cristo, que vocês estejam também. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós evangelizamos, que nós buscamos aquelas almas que estão no mundo perdidas, na mão do inimigo. E Deus deu essa ordem para mim e para você cristão. Nos ordenou dizendo: ide e anunciar o Evangelho, anunciar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que ouvir a minha voz e der crédito, é quando Jesus está batendo na porta. É você dá aquele crédito à palavra, abre a porta do teu coração e Jesus entra. Aí Deus, né, Jesus vai ser com você, você vai ser com Jesus. Diz a palavra do Senhor. Não deixe, louvado seja o nome do Senhor, a condenação vir na tua vida. A condenação vir diante de você. Louvado seja Deus. Não permita que o diabo, o inimigo, trague a sua alma. Leve você para o lado dele. Convença você. E Jesus Cristo não tem força, Jesus Cristo não tem poder, Jesus não foi salvo, e Jesus não ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe o diabo tirar o teu entendimento que existe um novo reino, uma nova moradia, um milenial com o Senhor. Não deixe o inimigo tirar o teu entendimento, cegar os teus olhos espirituais, meu irmão. Ouvinte da palavra do Senhor, louvado seja Deus. Então fique com esta palavra verdadeira, viva e eficaz para a minha e a tua vida. Nesta manhã eu quero te apresentar Cristo em tua vida. Louvado seja no meu Senhor. E também quero agradecer essa oportunidade que Deus tem me dado de amanhecer com este fôlego de vida para poder trazer essa palavra para você nesta manhã. Assim eu agradeço a meu Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar grandiosamente nesta terra. E se você não buscar o Senhor desta oportunidade aqui, que Deus acrescente mais outra oportunidade em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Você ouvinte da palavra do Senhor, que ainda não é cristão, que ainda não levantou as tuas mãos e confessou Jesus como Salvador de tua vida. Amém? Deus te abençoe grandiosamente.